Em meio à maior tragédia climática da história recente de Juiz de Fora, uma força silenciosa e essencial tem feito a diferença: o voluntariado. Enquanto equipes oficiais atuam no resgate e na assistência emergencial, diversas frentes independentes se organizaram para acolher famílias desabrigadas, arrecadar doações, oferecer suporte psicológico, cuidar dos animais resgatados e reconstruir redes de apoio. Movimentos como Mulher Taon, ações lideradas pela sociedade civil e iniciativas voltadas à proteção animal mostram que, diante da dor, a solidariedade se transforma em ação concreta. Para falar sobre essas frentes de apoio voluntário, a gente recebe aqui Juliana Faria, do Mulher Taon, Márcia Rezende, médica veterinária e sócia da Clínica Cats, e Lívia Silveira, gestora e presidente do Instituto Amargem. Gente, queria agradecer a todas vocês por disponibilizarem um tempinho para estar aqui, para falarem sobre o importante trabalho de solidariedade, de doações que vocês, por conta própria, têm desempenhado nos últimos dias em Juiz de Fora. Bom dia a todas, sejam bem-vindas, viu? Bom dia, Cris. Obrigada pelo espaço. Bom, vou conversar com você, Juliana. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e para os nossos internautas como é que nasceu a mobilização do Mulher Taon diante, desse momento crítico das chuvas. Quais foram as primeiras ações organizadas por vocês? Olha, assim que a gente soube do tamanho do desastre, a gente se colocou como local para receber doações. A gente entrou em contato de forma imediata com alguns contatos que a gente tinha no Sul para entender como que foi feito lá, para a gente tentar errar menos. Porque eu falo que nesse momento, é muito desesperador. A gente não está preparado para lidar com uma emergência dessa. Então, num primeiro momento, a gente se colocou como local para receber essas doações. A gente disponibilizou um Pix e a gente começou a receber também pedidos de algumas famílias. Uhum. Mas tudo que é grande, precisa de muita gente junto. Então, a gente também teve muita sorte, porque em seguida a gente criou um grupo de WhatsApp que chamou Voluntários On, em que essa rede, ela se retroalimentou. Então, lá a gente recebia doações, as gestoras começaram uma busca de doações de maior valor e de maior quantidade. Então, a gente chegou a receber caminhão de água e esses voluntários começaram a levar isso até a ponta. Por quê? Nesse primeiro momento, as famílias não estavam ainda tão organizadas nos abrigos. Então, a gente foi realmente na ponta, sabe? Às vezes, levar água e uma dignidade mínima, um lanche rápido para alguém que estava ali vivendo um momento totalmente caótico. Então, assim que o nosso movimento começou, a gente disponibilizou todo o cowork, Ele virou, na verdade, um grande centro de distribuição. Cada sala, eu quero aproveitar também para agradecer todas as pessoas que sublocam sala nossa, porque todo mundo disponibilizou sua sala, e aí cada sala ficou com uma frente. Uma sala era só comida, uma sala era fralda, higiene pessoal, uma outra sala era super roupa, organizado. E aí a gente já dividia por tamanho, porque também a gente queria entregar para as famílias um kit personalizado. Você já está ali numa condição de pouquíssima dignidade, então você receber um kit que foi pensado para sua família faz diferença. Então a gente separou todas as roupas por tamanho, e os itens de limpeza, água, a gente também separou e a gente foi montando esses kits, e os próprios voluntários, eles iam entregando esses kits. Então, foi uma grande força-tarefa. Eu acho que a casa movimentou mais de 200 pessoas nesse período, e a gente só conseguiu isso porque muitas pessoas chegaram junto, e foi realmente muito bonito ver o quanto que a solidariedade brotou e a união realmente fez a diferença nesse primeiro momento de grande desespero, essa primeira onda, Nesse final de semana, a gente parou para poder pensar de uma forma mais estratégica, E a partir de agora, o Mulher Taon vai seguir recebendo Pix, porque qual que é a nossa ideia? É priorizar a reconstrução de casas de mães solo. Então, a gente vai começar esse mapeamento junto com a prefeitura também. A gente vai pegar esses dados, e qual que é a nossa ideia? É a gente ajudar nesse retorno a uma vida o mais próximo do normal possível nessa segunda onda, agora que, graças a Deus, eu acho que essas condições mais básicas já foram atendidas. E é um trabalho realmente de tentar
trazer a estrutura necessária, porque a gente sabe que nesse primeiro momento é o emergencial, é garantir que nenhuma vida mais seja perdida. Mas agora esse trabalho de reconstrução, Cris, é uma coisa que me preocupa muito, porque é um trabalho mais longo, mais gradual. A gente está entrando numa segunda etapa agora, bem mais específica, né? Sim, porque o que a gente percebe é que tem famílias precisando de itens específicos. Então, por exemplo, a Lívia, né, no sábado eu acompanhei ela limpando, por exemplo, uma casa. Essa casa... ela vai ter que ser reconstruída do zero, assim, né? Então, é geladeira, é fogão, são itens básicos ali para a pessoa conseguir retornar. Uma outra coisa que foi muito legal foi que a gente conseguiu fazer interface com vários outros movimentos que estavam também juntando. Então, a gente fez uma parceria com o Terrazo. O Terrazo hoje é um grande centro de distribuição. Então, a partir dessa semana, a gente começou a direcionar as nossas doações para lá. Ontem mesmo, 2 caminhões que chegaram de Divinópolis. Toneladas, né? Que já eram para o Mulher Tá On. A gente já direcionou para o centro do Terrazo, porque lá eles estão fazendo esse cadastro e essa redistribuição. Então, o que eu percebo, né? Que a sociedade civil se juntou, os empresários também se juntaram, a Estrela Urbanidade também, que é um parceiro, disponibilizou máquinas para ajudar a prefeitura. Então, as máquinas da Estrela Urbanidade estão 100% com a prefeitura de Juiz de Fora, auxiliando. O time de marketing de comercial ficou transportando móveis de quem queria doar, porque são itens maiores, né, para o voluntariado comum transportar. Então, levando para o Terrazo. Até o cemitério também, né? A gente teve os sepultamentos todos de forma gratuita. Uhum. Então, eu percebo que os empresários também se juntaram e o terceiro setor junto, direcionando, porque são as pessoas que têm mais capacidade ali para poder entender as demandas, né, específicas dessa população. Então, assim, foi bonito de ver o quanto que as pessoas não estavam querendo um protagonismo único, mas realmente uma rede para fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Agora, é importante a gente falar das vidas humanas e a gente falar das vidas dos animais também, né? E muito desses casos, né, Márcio, os animais atingidos aí pelas enchentes e deslizamentos, muitos deles têm sido atendidos por vocês e eu queria entender quais são as principais demandas de resgate, de atendimento, como é que é o trabalho da CATS nessa linha de frente, cuidando dos bichinhos. A gente começou assim como Mulher Tá On, como um local de arrecadação de doações, né? Mas a gente foi vendo que tinham muitos animais sendo resgatados precisando de atendimento médico. Como a nossa clínica, a Clínica CATS, é uma clínica especializada somente em gatos, a gente se prontificou a atender os gatos afetados. Os gatos resgatados pelo GRAD, que é o Grupo de Resgate Animal, de Animais em Desastre, a gente né? Viu alguns resgates, né, de gatinho. Aí a gente tem ONGs e protetoras já muito antigas na cidade. A Miriam Neder, da ONG Amor Não Tem Raça. A Kátia Franco, que são figuras muito importantes que ajudam já os animais da cidade há muito tempo, né? Elas também estão direcionando gatos para gente que está precisando de atendimento médico. Tem 2 doenças virais que são muito graves no gato, né? FIV e FeLV, que são vírus que comprometem a imunidade do gato. E aí, esse é um grande problema e é uma grande preocupação de todo mundo nesse momento. Por quê? A gente presta atendimento médico, mas a gente não tem como dar hospedagem para esses gatos, porque a gente não tem espaço suficiente. E as outras clínicas que estão ajudando também não têm. Então, a gente presta atendimento médico, depois esses gatos, ou os cães que as outras clínicas estão ajudando, né? Eles precisam ir para abrigo ou lar temporário. E aí, no caso do gato, um gato ir para o abrigo e ter contato com outros gatos sem estar testado é uma problemática muito grande. Porque, assim, principalmente a FeLV, existem muitos gatos FeLV positivo no Brasil. E é uma doença de prevenção, não de tratamento, porque não tem cura, infelizmente. Então, a gente se disponibilizou a estar testando esses gatos, o mesmo teste, aquele teste rápido, testa FIV e FeLV. A gente testa os gatos, vacina esses gatos com a vacina quíntupla, que é contra alguns vírus, mais o vírus da FeLV. E isso já está incluído no atendimento? Já está incluído no atendimento. Vacina contra a FIV não tem no Brasil, porque ela não tem uma boa eficácia.
Graças a Deus, até hoje, todos os gatos que a gente recebeu, não sei nem te falar, te precisar o número, porque só ontem foi em média de 20 gatos. Nenhum deu positivo para FIV nem para FeLV, graças a Deus. Que bom. Todos que estão aptos a serem vacinados, a gente está vacinando. E, além disso, todos os gatos que precisam ser castrados, a gente está castrando. No sábado, eu castrei 11 gatos em 12 horas. Ontem a gente recebeu gatos que vão precisar de castração e, muito importante, esses gatos não está sendo feito de qualquer jeito. Esses gatos estão recebendo o exame de sangue, que o laboratório Hemofest, que é nosso parceiro, está disponibilizando o exame de sangue. Então, assim, está sendo uma corrente do bem muito grande. Não é um trabalho só da CATS, a gente está trabalhando em parceria com muitas pessoas. Fico até emocionada de falar. Sim, sem dúvida. Outros veterinários, a Clínica Bom Samaritano me mandou 3 caixas de quíntupla, a Ellen do Estrada Real me mandou uma caixa de quíntupla, elas mandaram teste de FIV e FeLV também, petisco. Tem veterinário, a gente tem um grupo no WhatsApp de veterinários voluntários. Então, assim, às vezes um veterinário fala lá assim, eu tô indo no lugar tal, no abrigo tal, e preciso de teste de FIV e FeLV. Aí a gente está se disponibilizando que o veterinário vá lá na clínica pegar o teste para poder fazer esse teste. Então, não é só na clínica, mas a gente está, assim, com as portas totalmente abertas para receber esses animais. A gente teve 2 ou 3 gatos que precisaram ficar internados para atendimento. Tem uma gatinha que está com uma ferida muito grande, que ela entrou ontem. Então, assim, é um trabalho muito em conjunto. Todos os veterinários da clínica estão se disponibilizando, todo mundo está trabalhando extra, voluntariamente, e veterinários parceiros também, como o anestesista Luan, que se disponibilizou o sábado dele inteiro comigo para poder fazer as cirurgias. E outras empresas que são nossas parceiras também. A Viva Verde, que é uma empresa de areia de São Paulo, o veterinário de lá, ele é maravilhoso. Ele me mandou mensagem, o Nicolas mandou mensagem para saber como que estava a situação aqui, sem eu pedir nada. Ele falou, vou mandar 50 pacotes de areia para vocês. Ontem também acabou nosso teste de FIV e FeLV. Aí eu fui correndo falar com a representante e essa semana ela já tinha conseguido 100 doses de vacina quíntupla pra gente. É uma força coletiva mesmo, sem dúvida. É uma corrente do bem mesmo. E o tempo todo a gente recebe doações e muitos amigos, clientes, várias pessoas vão lá na clínica, pegam essas doações e falam assim, olha, eu tô indo no lugar tal, você tem isso, isso e isso aí? E a gente não tá recebendo também coisa só de gato, a gente tá recebendo ração de cão, tem ração de gato, tem areia de gato, tem caixa de areia, tem pote, produto de limpeza também para as pessoas, porque uma sócia minha, a Mariana Finamori, ela foi num abrigo no Vila Ideal e eles falaram, olha, a ração a gente tá precisando muito de rodo, vassoura, pano de chão. Os itens, né, de higiene e limpeza. E outra coisa que ela falou também, que essas famílias são muito carentes, então, assim, tem lugar que você chega e as pessoas só querem conversar, só querem um acolhimento. Um apoio psicológico, né? Agora, Lívia, como que o Instituto À Margem ele está estruturando a sua frente de apoio aí? Quais públicos, né, estão sendo priorizados nesse momento? Bom dia. É difícil a gente conversar nesse momento, é algo que mexe muito com o nosso emocional, né? Mas o À Margem está atuando no social já tem 16 anos e tem 5 anos que a gente atua com empreendedorismo social. E a gente passou pela pandemia, que foram ações emergenciais também, a gente trabalhou na linha de frente. Então, dessa vez, assim, a gente tentou segurar um pouco o nosso emocional, porque se a gente age imediatamente, muitas vezes a gente pode acabar atrapalhando, né? O Dom Bosco não foi uma das áreas mais afetadas da cidade, que é onde o nosso trabalho é realizado. Então, num primeiro momento, a gente observou, a gente não foi atuando diretamente, a gente observou o que estava acontecendo. Num primeiro momento, que eu falo, é o primeiro dia, né? Então, primeiro dia de chuvas grandes, assim, o À Margem não atuou diretamente, porque a gente teve muito medo de, no dia seguinte, sermos nós os afetados diretamente com as nossas famílias, então a gente precisava entender como atuar. Então a gente começou a fazer reuniões, entender quem já estava na linha de frente, entender o que estava acontecendo. E no segundo dia o Dom Bosco já começou a ser um pouco afetado, né? A gente teve evacuações de ruas, uma casa destruída. Então a gente já foi pra rua mapear o que estava acontecendo no Dom Bosco. O trabalho do À Margem sempre tentou ser o mais assertivo e eficaz possível, assim, né? Então, primeiro a gente foi escutar essas famílias, que é o que a gente sugere para que todo mundo faça antes de doar ou antes de atuar, né? Escute as linhas de frente que já estão atuando e escute as pessoas que estão precisando de alguma demanda antes de
achar qual é a demanda por conta própria, né? Isso aconteceu muito, a sociedade civil se mobilizou muito, o que foi lindo, mas que também tem os seus problemas, né? Assim, acabou acontecendo alguns problemas de excesso de doações, né? De falta de outras. Então, hoje o A Margem, ele tá com um Pix recebendo doações. Nós não estamos recebendo doações físicas, mas nós estamos encaminhando para outros lugares. A gente está fazendo contato e reuniões. Então, ontem à noite mesmo a gente estava em reunião com alguns líderes de linha de frente para tentar integrar essas atuações e atuar de uma forma mais assertiva. E eu queria falar aqui algumas coisas que são muito importantes nesse momento. Claro. A atuação, assim, de frente de marmitas, né? É muito importante que deem prioridade para as cozinhas solidárias, para fortalecer a atuação delas, porque elas já são capacitadas, habilitadas para fazer esse tipo. A gente não pode receber marmitas que a gente não sabe como está sendo feita a produção dessas marmitas. É uma responsabilidade muito grande. Então, receber marmitas 100% confiáveis ou fortalecer essas cozinhas solidárias. Tá acontecendo a questão de algumas marmitas estragarem, voltarem. Então, atuar com mais consciência, principalmente agora nessa semana. As doações, a gente também está centralizando bastante para o terraço, porque não está tendo equipe para fazer a filtragem de doações, né? E a gente está conversando com os pontos de coleta antes de comprar. Isso é muito importante, gente, guardar o recurso do social. A gente que trabalha no social sabe o quanto é custoso o recurso vir para o social. Então, usar esse dinheiro que está sendo destinado para essas ações emergenciais de forma consciente, de forma estratégica, com entendimento, é muito importante nesse momento. Então, antes de comprar, antes de ir nos mercados, antes de comprar de fora da cidade, já tá tendo muita gente impactada aqui dentro, a gente precisa priorizar o comércio local, a gente precisa entender para onde vai e olhar com os próprios olhos, se possível. Porque muitas vezes, alguns pontos de coleta estão requerendo alguns itens, mas não estão com tanta necessidade assim. A gente foi em muitos pontos de coleta, a gente fez algumas doações do nosso estoque, de pessoas que chegaram até a gente. E quando a gente chegava no local, essa demanda já tinha sido suprida. Então, a gente rodou muito essa cidade, tanto com demandas específicas de famílias, quanto de pontos de coleta. E quando a gente chegava, essas demandas já tinham sido supridas. Então, muitas vezes aparecem demandas muito desesperadas na internet e muitas pessoas vêm ao mesmo tempo. Então, quando a gente chega lá, a gente gasta energia, tempo, compra, dinheiro e chega lá, essa demanda já foi suprida. Então, precisa agir com mais estratégia agora, na atuação de marmitas, nessas compras, nesse entendimento. Pelas pessoas que a gente está conversando nos pontos de coleta, já está bem abastecido. Então, por exemplo, às vezes tem demandas específicas como vacinas, como outras coisas que precisa doar o dinheiro. Então, o pessoal precisa confiar em quem está na linha de frente, né? Sim, muita gente fala, eu não quero doar o dinheiro, eu quero doar o item. Então, procura uma instituição de confiança para você doar o dinheiro, porque só o dinheiro, nesse momento, ele vai ser de forma específica. Sim. Cada dia está sendo um dia, é isso que a gente fala. A gente acorda amanhã e o que eu falei hoje já é diferente amanhã, sabe? Então, cada dia tá sendo um dia, cada dia tem uma demanda, e o dinheiro hoje no nosso Pix, ou no Pix de outras instituições confiáveis, outras linhas de frente, tá sendo a forma mais assertiva, tanto pra gente usar de forma imediata para algumas demandas específicas, tanto pra gente ter um entendimento de uma utilização a médio e longo prazo na reconstrução com dignidade dessas famílias. Agora, Juliana, quais são as maiores necessidades das famílias nos abrigos, nas comunidades afetadas que o Mulher Tá On tá identificando? Olha, isso que a Lívia falou é super importante. A gente ter o dinheiro na mão faz diferença. Então, por exemplo, a gente recebeu na quinta-feira uma solicitação de um NAN específico que a criança já usava. Se a gente não tem o dinheiro na mão, são coisas que são difíceis de você receber como doação. Então, nesse momento, as demandas são muito específicas. A gente rodou 8 abrigos e a gente percebeu algumas demandas relacionadas à escuta e acolhimento dessas famílias. Então, já tem um grupo de psicólogos da nossa rede Mulher Tá On que está indo até esses locais. De informação também, porque algumas pessoas podem solicitar as verbas do FGTS, tem algumas linhas nesse sentido, e então um time de contadoras começaram a ir para poder prestar essas informações e esse direcionamento. Algumas famílias perderam 100% da documentação, só que a pessoa ela já está num momento que ela está muito fragilizada, então às vezes ela precisa de uma pessoa para ir lá e fazer essa guiança mesmo. Olha, é aqui, é por aqui que a gente vai e tudo mais.
As crianças que estão nos abrigos, a gente tem uma linha, né, que está sendo liderada pela Patrícia Boechat, que é uma gastropediatra, e aí ela está com um time de alunos da Suprema também, indo até essas escolas para fazer recreação com as crianças. O Mulher Tá On continua, né, solicitando material escolar, porque a gente quer montar kits para quando essas crianças voltarem para a escola. A gente não vai entregar nos abrigos. Quando a criança voltar para a escola vai dar esse kit completo, com mochila, todos os cadernos. Que foram perdidos, né? Sim, Muitos e para ser deles. aqueles boas-vindas. Tipo assim, tô voltando à minha vida normal, a gente sabe o tanto que é bom material escolar, né? Eu acho que tem aquela lembrança afetiva da nossa infância. Então, de entregar esse material também. Brinquedos que a gente doou, a gente também levou para esses locais para as crianças terem um pouco ali do lúdico. E aí as demandas, elas estão muito fluidas, Cris. Então, assim, tem hora que o local está precisando de descartável. A gente teve um pedido urgente de descartáveis. Que a gente foi entregar até de moto para ser mais rápido. Aí, de repente, aí a gente chegou lá, aí tá atendido, ok. De repente, faltou óleo, faltou manteiga. Então, está sendo muito específico. E não adianta a gente entregar grandes quantidades também, porque não tem onde guardar. Então, a ideia do centro de distribuição, nesse momento, é o melhor. E das cozinhas centralizadas, porque aí a gente garante que as informações elas não vão ficar perdidas. Sim. Então, essa demanda é bem específica. E isso da gente chegar até o local e identificar, olha, como que eu posso ajudar? Entendendo que existe já alguém ali que está à frente e que a melhor forma de eu conseguir colaborar é eu me colocar como um aprendiz ali. Eu estou aqui, igual às escolas que a gente contatou. Todas têm o meu número pessoal e eu falo, qualquer necessidade específica, me manda mensagem que eu vou estar aqui. Eu estou quietinha, mas estou aqui à sua disposição. Sim, então, sim. é muito isso. E, no paralelo, a gente está fazendo esse trabalho com a Secretaria. A gente está buscando informação, né, com a Secretaria de Educação para saber essa questão do número de crianças atendidas. Então, o Mulher Tá On, a partir de agora, vai ficar muito nesse trabalho mais estratégico, no sentido de atender demandas específicas solicitado por quem está na linha de frente. E fazer esse trabalho paralelo, né, dos nossos contatos, conseguir doação, mas encaminhando pro terraço para que essas doações sejam redistribuídas da melhor forma possível. A Humus, que é uma empresa que é especializada, né, também em grandes desastres, ela está junto com o terraço também. Então, essas frentes estão se comunicando muito bem. Sim. E aí a gente, né, agora que passou essa primeira onda, que eu acho que foi o maior desespero, a nossa ideia é a gente colaborar com as pessoas que estão na linha de frente da melhor forma possível. Continuar, né, ganhando fundos e doações, mas encaminhando para lá de uma forma mais direcionada. E uma coisa importante para quem está de casa, se perguntando como ajudar, eu acho que é assim, vejam, tentem não repassar fake news. A gente está vendo muita notícia falsa pelos grupos de WhatsApp. Muito cuidado com fake news, gente. Muito cuidado. Então, assim, eu tenho me informado por canais oficiais. Então, assim, no Instagram, eu entro na tribuna para poder ver o que está ali, porque a gente vê muita coisa sensacionalista no ar. Então, tem que filtrar isso aí, tomar cuidado. Isso, tem que ter esse filtro. E, escolher, assim, ó, até para nossa saúde mental também, Cris, porque, assim, estão sendo dias muito difíceis para todos nós aqui. Então, entender assim, não, a informação eu vou para esse ponto. Para eu ajudar, eu vou nessa instituição que eu confio. Porque é a melhor forma mesmo da gente conseguir ajudar de uma forma assertiva e, assim, independente de qual religião que seja da pessoa, eu acho que a gente rezar muito para dar força para todo mundo que está na linha de frente, para essas pessoas afetadas, porque eu acho que é um momento, assim, muito triste para todos nós, que a união está sendo muito bonita de se ver, mas que a gente tem que, né, rezar muito para Deus dar sabedoria para a gente seguir da melhor forma possível. Agora, Márcia, só para a gente concluir, a gente tem 3 minutinhos ainda. Onde os animais estão sendo atendidos? O local, o endereço? Então, a gente está atendendo os gatos na Clínica Cats, na rua Delfim Moreira, número 248. Eu queria só acrescentar que elas falaram o que a gente está precisando agora. Os testes de FIV e FeLV acabaram, então a gente está comprando mais.
a gente está precisando muito de roupa cirúrgica para esses gatos. E assim, roupa cirúrgica para gato não serve qualquer uma, porque o gato arranca. Então, a gente está comprando as específicas que a gente usa na clínica, a gente está usando as da clínica, e a gente está precisando muito de doações via Pix. Quem tá recebendo essas doações via Pix é o Dr. Tiago, que é um veterinário parceiro nosso. Qual que é o Pix? O Pix é sosjf2026@hotmail.com. Ele recebe, ele organiza, e tudo que a gente precisa, extra, né, que a clínica não tem, aí a gente vai passando para ele, ele vai suprindo essas demandas. E tem um hotel de hospedagem, Hotel Casquinha, que ele também está sendo parceiro para abrigar esses animais. Ontem uma equipe nossa veterinária foi lá examinar, e a gente também está ajudando eles com esses Pix. Obrigada, Instituto gente. à Margem. Pode falar o Pix também para o pessoal contribuir, quem O puder. nosso é 32 991 54 9254. Quando colocar, vai ver o nosso CNPJ. É só porque é um Pix de chave específica, viu, gente? Não é o CNPJ, porque ele já é outra conta. Então, é uma conta exclusiva para essa atuação, e a gente também está recebendo demandas, que a gente está com um grupo de frente de todas as zonas. Então, a gente tem tentado não atropelar os trabalhos das outras pessoas. Então, quando chega de uma zona diferente da nossa, a gente envia essa demanda específica para quem já está atuando no espaço também. Então, a gente recebe a informação e repassa de forma mais efetiva, assim, para as pessoas que já estão atuando. Tem o Pix também do Mulher Tá On, Ju? Sim, 32 98467 5779. Eu peço para todo mundo que está fazendo Pix, independente da instituição, colocar que é situação emergencial Juiz de Fora, que isso ajuda também a parte contábil. A contadora já está pegando no nosso pé, né, gente, na prestação de contas. Muito obrigado pelo espaço, Cris. A gente que agradece, muito obrigada pela coragem, pela solidariedade, pela fé de vocês, né? Que a gente está vendo que vocês estão tentando manter um equilíbrio espiritual também para lidar com tudo isso, né? Isso é importante. E a gente só tem a agradecer pessoas como vocês, né? De terem essa atitude, essa iniciativa de ajudar quem mais precisa. E contem com a gente também, o que vocês precisarem. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.